Boa tarde. Estou tentando então passar uma aula em vídeo. É uma nova experiência. O corona, espero que não tenha por aí. Aqui não tem, na minha casa. Estou de quarentena já há 8 dias. Estou cuidando para não sair. E é uma experiência nova passar o conteúdo em vídeo. Vamos tentar entender. E estou falando com o módulo 3. Vamos usar a apostila, usar um caderno. Fiz um resumo que vou colocar na plataforma. Principalmente ondas, que as fórmulas estão mais diretas aqui nessa folha. E vamos começar com ondas. Vocês sabem que o conteúdo teórico vocês devem ler para saber o que trata o módulo. E também, quando se usa fórmula, vocês devem lembrar que devem saber qual a letra que representa a grandeza. Por exemplo, em ondas, se eu tenho o F, é a frequência. Isso tudo tem na página 42 do módulo, da apostila no caso. Então vocês podem acompanhar na apostila, porque alguma coisa eu vou trabalhar direto na apostila. Então, sobre ondas, nós temos essas fórmulas aqui para usar. Essas fórmulas, eu vou colocar a cópia, no caso, na plataforma. Porque na apostila tem fórmula demais que vocês não vão usar. Então, eu fiz o resumo das que a gente vai usar. Então, sobre ondas, vocês sabem que ondas podem estar no mundo todo, né? Tem vários tipos de onda, de frequência, ondas de rádio, ondas na água. E nós temos o comprimento da onda. Nós temos a frequência, que significa quantas vezes por minuto, né, ela se renova. E ela tem a grandeza Hz, que é Hertz. Então, na página 42 tem um exemplo para resolver. Eu vou ler para vocês o exemplo. Uma pequena esfera suspensa por uma mola executa movimento harmônico simples na direção vertical. Sempre que o comprimento da mola é máximo, a esfera toca levemente a superfície de um líquido em um grande recipiente, gerando uma onda que se propaga com velocidade de 20 centímetros por segundo. Se a distância entre as cristas da onda for 5 centímetros, a frequência de oscilação da esfera será. Então, nós temos fórmulas que a frequência é 1 sobre o período, que é o t. A frequência também é a velocidade sobre o comprimento da onda. Nós temos o comprimento da onda, que é velocidade sobre frequência, e temos velocidade, que é igual ao comprimento vezes a frequência. Então, lendo esse problema, conforme já coloquei vocês devem ter feito o 1 e o 2 comigo, conforme o exemplo, ou sempre que nós usarmos fórmulas, o que nós fazemos? Tiramos os dados que dá o problema
e tentamos encaixar na melhor fórmula. Então, lendo esse problema, o que nós conseguimos tirar? A velocidade, então vou colocar que V é igual a 20. E a distância entre as cristas significa o comprimento da onda. Então, o comprimento da onda, que é representado por uma letra grega, é 5. Muito simples de realizar esse exercício. Por quê? Nós vamos procurar a fórmula que tem a frequência que eu quero resolver, deve estar na frente, conforme já expliquei muitas vezes. Então, olhando as fórmulas, vocês vão verificar que tem uma que diz que a frequência é igual à velocidade sobre o comprimento da onda. Então, é muito simples. Se vocês acompanharem o exemplo na apostila, vão ver que vou usar a fórmula F igual a V sobre a letra grega. Então, como a velocidade é 20 e o comprimento da onda é 5, basta eu aplicar 20 sobre 5. E lembrar que sempre que está em forma de fração é divisão. Então, 20 dividido por 5 igual a 4. Está resolvido o problema. Se vocês acompanharem na folha que eu vou colocar na plataforma ou na apostila, vocês conseguem ver esse problema. Uma questão que eu peço também é para calcular o período dada a frequência ou calcular a frequência dada o período. A frequência é o inverso do período. O período é o tempo em que se realiza, né, essa volta da onda. Então, se eu quero a frequência nesse problema, eu achei 4 a resposta. Então, se eu quero o período, eu vou fazer 1 dividido por 4. Porque o inverso é sempre virar o número. Como 4 é número inteiro, eu coloco sobre 1, o inverso é 1 sobre 4. Então, 1 dividido por 4, 0,25. Em alguma situação, eu posso pedir a frequência e o período. Tem exercícios, então, sobre esse assunto na página 43 e vocês vão realizar os números 1, 3 e 4. Lembrando para vocês que sempre vai ter uma folha de exercícios também, vocês vão pegar na plataforma, tem sobre esse assunto e os outros também. Então, sobre onda seria isso. Agora, energia elétrica. Como vocês já estão acostumados com a minha aula e eu ficar insistindo, tire os dados, aplique na fórmula correspondente, procure a fórmula adequada, que tem aquilo que eu quero na frente, antes do igualdade. Então, na página 50, começa o assunto sobre energia elétrica. A eletricidade inicia antes já, a parte teórica, mas os cálculos começam na página 50. Eu vou apostar como vocês vão conseguir fazer sem muitas explicações. Tem um exemplo ou dois realizado. A fórmula é única, só tem energia igual a potência vezes o tempo. Então, se eu aplicar num problema, o que eu preciso saber o que é o E? O E é energia elétrica, o P é potência e T o tempo. Sabendo o que significa cada uma das letras,
eu vou aplicar nos problemas. Ali na página 50 tem um exemplo bem típico. Qual é a energia se a potência é 100 e o tempo é 10? Basta fazer que a energia é 100 vezes o 10, que é a potência vezes o tempo. Deu 1000 watts. Sobre o watts, não é o watts do telefone, tá? É que as empresas trabalham com kilowatt. E esse kilowatt, para mim obter, depois de calcular os watts, basta dividir por 1000. Eu botei um exemplo nessa folhinha. Por exemplo, se a resposta der 4000 watts, se eu divido por 1000, vai dar 4. Então, a resposta seria 4 quilowatts. Então, lembrar que quando a resposta pede quilowatts, eu vou dividir por 1000. Outro exemplo, 250 watts. Se eu dividir por 1000, vai dar 0,25 quilowatts. Não se assustem com o número decimal, tá? E nesse assunto, é importante colocar para vocês que nem sempre, porque o tempo é dado em hora, eu tenho que usar hora. E ele nem sempre está com hora fechada, tem minutos. Nesse caso, a gente transforma a hora os minutos em hora. Como se faz isso? Os minutos dividido por 60. Por que fazemos isso? O nosso sistema de numeração é o sistema decimal. Então, a hora, os minutos, é sexagesimal, que a base é 60. O nosso sistema é base 10 e a hora é base 60. Então, para transformar, o que eu vou fazer? Eu coloquei um exemplo ali na folhinha que eu vou tirar a foto. 2 horas e 15 minutos. Como é que vocês vão usar? Não pode usar 2,15, porque esse 15 é 1/4 da hora. E 1/4 do 10 é 0,25. Como é que eu descubro isso? Eu vou transformar tudo em minutos, que 2 horas é 120 minutos. Mais o 15 são 135 minutos. Basta dividir os 135 por 60. Vocês vão obter um número decimal 2,25. Esse é o valor que vocês vão usar dentro da fórmula, porque o tempo tem que estar em hora. Então, além desse exemplo, vai ter depois exercícios que fala sobre isso aí. A questão dos exercícios é na página 50, 51 e tem até o 9. Vocês tentem realizar para ver se vão ter alguma pergunta, né, para fazer. Então, sobre energia, eu acho que é isso. Vocês já estão craques na resolução de exercícios por fórmulas. Então, eu conto que vocês saibam. E caso tenham dúvida, vocês sabem que sábado de manhã estarei à disposição na plataforma, né, para resolver alguma dúvida caso vocês tenham. Eu acredito, a física não tem grandes problemas para o pessoal se acertar. Eu cobro só isso que eu estou comentando, né? E